alunos da EP Walter Nunes de Alencar, do curso técnico em informática. Apresentaremos o tema violência urbana. Esse trabalho será apresentado na disciplina de filosofia, ministrada pelo nosso professor Edilson Botelho. A violência urbana é um problema crescente que afeta cidades em todo o mundo. Suas causas estão relacionadas à estrutura econômica e histórica, desigualdades e sociopácias. Violência urbana é um fenômeno social que ocorre nas cidades e tem como causas problemas de ordem estrutural, como as desigualdades socioeconômicas, as segregações urbanas e a falta de oportunidades para a garantia de uma vida digna no espaço urbano. Os índices de violência urbana no Brasil crescem condicionalmente a partir da segunda metade do século XX, e a sua ocorrência é registrada em todas as cidades da região do país. A solução para este problema demanda medidas de curto, médio e longo prazo do poder público, principalmente aquelas capazes de assegurar cidades mais justas e seguras. De acordo com a OMS, a violência pode ser auto-infligida, interpessoal, familiar ou comunitária ou coletiva. No Brasil, a violência urbana se intensificou a partir da segunda metade do século XX e é observada tanto nas pequenas cidades quanto nos grandes centros urbanos. Somente em 2021 foram registrados mais de 65 mil homicídios no país, os quais vitimaram principalmente a população negra e os jovens. Aumento da insegurança piora na qualidade de vida, desvalorização de imóveis e prejuízos econômicos são algumas das consequências da violência urbana. As soluções desse problema demandam ação imediata e contínua do poder público, que inclui melhorias do setor de segurança pública, políticas e sociais. Causas da violência urbana. A violência urbana é, ao mesmo tempo, um fenômeno social e um problema de ordem estrutural que pode ser observado em cidades de todo o mundo, sejam elas metrópoles, globais, cidades médias ou cidades pequenas. Por essa razão, muitas das causas da violência urbana estão enraizadas no processo histórico de formação daquele determinado grupo social, incluindo a constituição socioterritorial de um país. Também figuram como causas a maneira como a urbanização e, consequentemente, a segregação do espaço urbano contribuíram para o aprofundamento das desigualdades socioeconômicas e para a exclusão de uma parcela da população. Exclusão essa que é refletida de modo de organização do tecido urbano. A principal causa da violência urbana é a desigualdade socioeconômica, que caracterizam diversas sociedades, inclusive a brasileira, e se expressa principalmente por meio da má distribuição de renda entre a população, que acarreta outros problemas mais graves, como a fome, a miséria, a falta de acesso a serviços e direitos básicos do cidadão, que asseguram a ele uma vida digna, uma moradia, saneamento e saúde e educação. Tais desigualdades foram ainda reforçadas com o processo de urbanização, em especial nos países subdesenvolvidos e nos países emergentes, nos quais o crescimento das cidades aconteceu em um período mais recente, a partir de meados do século XX, e se deu de forma rápida e sem planejamento, causando o que chamamos de macrocefalia urbana. Como consequência, há um crescimento dos bolsões e da pobreza nas cidades, áreas onde a infraestrutura urbana é deficitária ou ausente, e as ações de melhoria raramente visam no incremento da qualidade de vida daquela parcela de população. É importante lembrarmos que a segregação espacial urbana perpassa a segregação étnica, que tem como exemplo a história brasileira, a que forma como se deu a formação das favelas nas principais centros urbanos do país. Retomando a discussão sobre a violência nos centros urbanos, podemos citar também o tráfico de armas e de drogas, que intensifica a insegurança das cidades e contribui para o aumento dos índices de violência. Outros fatores, como a falta de oportunidade, a exemplo das elevadas taxas de desemprego e subdesemprego e a ausência política públicas do Estado focadas na solução dos problemas estruturais
urbanos são fatores que condicionam a elevação da violência urbana. Tipos de violência urbana. A Organização Mundial da Saúde, OMS, classifica a violência em 3 tipos, os quais são muito utilizados na análise a respeito do tema e pode-se entender para o nosso estudo sobre a violência em centros urbanos. Violência autoinfligida, a violência que o indivíduo comete contra si mesmo sem o envolvimento de terceiros. São exemplos desse tipo de violência o suicídio e a automutilação. Violência interpessoal, violência que o indivíduo comete contra outros indivíduos que são parte ou não do seu círculo social. No segundo caso, recebe o nome de violência comunitária. A violência doméstica, que é aquela que ocorre quando dentro de uma mesma família é cometido contra mulheres, crianças e idosos, os roubos seguidos de morte, latrocínio, os homicídios e os atos violentos que acontecem no trânsito são todos exemplos dessa categoria de violência. Violência comunitária, a violência pratica por grupos sociais, políticos e também econômicos. A atuação de facções criminosas, os crimes de ódio e as disputas por território se encaixam nessa categoria. Violência urbana no Brasil. A violência urbana é uma realidade nos centros urbanos brasileiros e tem se tomado uma preocupação não somente nas grandes cidades e áreas metropolitanas, mas também nas cidades médias e pequenas de várias regiões do país. Esse fenômeno se intensificou a partir da segunda metade do século XX, quando o crescimento das áreas urbanas passou a acontecer de maneira acelerada em função da modernização no campo e do avanço da industrialização. No entanto, a expansão das cidades se deu na ausência do planejamento, o que resultou em um espaço cegado e cujos serviços e atividades não atendem a todos os seus cidadãos, aprofundando as desigualdades socioeconômicas. O Atlas da Violência, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada ao IPA, revela que foram registrados 45.503 homicídios no país em 2021, uma taxa de aproximadamente 21,7 a cada 100 mil habitantes, desde o total de 77% que corresponde a pessoas negras. É significativa também a violência contra populações indígenas dos municípios onde há terras demarcadas contra a população LGBTQIA+, que registrou um aumento de 9,8% entre 2018 e 2019, e a violência de gênero, que vitimou mais de 50 mil mulheres em 2009 e 2019. A pesquisa mostrou ainda o crescimento da violência do trânsito, colocando o Brasil na 5ª posição mundial entre os países com o maior número de mortes no trânsito em todo o mundo. Segundo o IPA, foram 22 mortes a cada 100 mil habitantes. A violência nas cidades brasileiras acontece de maneira desigual entre as regiões, com um índice maior registrado nas cidades do norte e do nordeste do país, quando consideramos os pequenos municípios, notadamente aqueles classificados como os rurais pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Abaixo apresentamos uma lista das 10 cidades mais violentas do Brasil, de acordo com o Anuário de Segurança Pública, publicado em 2022 pelo Fórum Brasileiro de Segurança. São João do Jaguaribe, no Ceará. Jacareacanga, no Pará. Aurelino Leal, Bahia. Floresta do Araguaí, Pará. O Marizal, Rio Grande do Norte. Guaiúba, Ceará. Jussari, Bahia. Rodolfo Fernandes, Rio Grande do Norte. Extremoz, Rio Grande do Norte. Aripuana, Mato Grosso. Consequências da violência urbana. A violência urbana é um problema que apresenta consequências não somente para as pessoas que são vítimas dela, cotidianamente, mas também para a economia, para a estrutura do município e para a sua população em geral, que passa a conviver com um estado de medo e insegurança, que resultam em uma piora de qualidade de vida. Apontamos abaixo algumas das consequências da violência urbana. Aumento do número de mortes, o que ocasiona uma mudança a longo prazo no perfil demográfico da população.
No Brasil, por exemplo, as principais vítimas de homicídios são as pessoas negras e jovens. Agravamento dos problemas culturais já existentes, como as desigualdades socioeconômicas e territoriais. O agravamento dos problemas estruturais já existentes, como as desigualdades socioeconômicas e territoriais. Prejuízos econômicos para o comércio e o varejo, o que pode afetar o desenvolvimento econômico de um determinado município. Desvalorização dos imóveis, residências e comerciais nas áreas de maior recorrência da violência, isto é, de maior vulnerabilidade em função da insegurança. O aumento do medo e da insegurança para circular na cidade e aproveitar o espaço urbano. Deterioração da saúde física e mental dos habitantes das cidades que registram grandes índices de violência, levando ao desenvolvimento de quadros de ansiedade, angústia e até mesmo depressão. Possíveis soluções para a violência urbana. A falta de controle da violência urbana é um sério problema para a população, como vimos anteriormente, e gera uma enorme falta de confiança nas autoridades e gestores públicos responsáveis pela administração do espaço urbano. Solucionar essa questão de forma rápida é uma tarefa bastante difícil e delicada, tendo em vista as diferentes formas de violência urbana e a escala que ela atingiu no período recente. A compreensão do fenômeno em cada uma das cidades e a elaboração de novos planos de gestão voltados para a melhoria na segurança pública são algumas das medidas que podem ser tomadas em médio e longo prazo. Soma-se a isso o desenvolvimento de políticas de cunho social para garantir os direitos básicos de toda a população urbana, assegurando acesso aos serviços fundamentais e a oportunidades de trabalhos, assim como medidas de inclusão que auxiliarão na transformação das cidades em espaços justos e mais seguros. Obrigada pela atenção.